Olá, alunos e alunas do curso de especialização em biotecnologia da Unifesp. Eu sou a professora Tatiana Martelli Mazo e essa é a nossa quinta aula do módulo de nanotecnologia, dando continuidade nas técnicas de caracterização de materiais. Nesta aula, nós iremos aprender sobre a técnica de microscopia eletrônica de varredura. Hoje a gente vai tratar mais especificamente sobre a microscopia eletrônica, tá? Aplicada aí na caracterização de materiais. Que a gente tem duas imagens, né, de um microscópio eletrônico, tá? De dois materiais aqui diferentes. A gente já pode ver que a gente tem imagem aqui da microscopia ótica, uma imagem colorida, né? E aqui do microscópio eletrônico a gente tem, eu falo, né, as imagens nos 50 tons de cinza, né, a gente vê muito questão de contraste, diferença de contraste, brilho, como a gente vai ver aqui, né, no decorrer dessa aula. A gente também já consegue, por esse slide, já ter uma noção, né, da robustez da técnica, né, onde um microscópio óptico é um microscópio pequenininho, de bancada, né, enquanto a gente vem aqui para o microscópio eletrônico, né, de varredura, ele é enorme, né, normalmente você tem uma sala só para acomodar esse microscópio, é uma sala que ela tem que ser isolada de som, de qualquer ruído, vibração, tá, essa é uma mesa onde elimina, né, as vibrações que tem no piso, porque tudo isso interfere na qualidade da análise, na qualidade da imagem que se obtém desse tipo de equipamento, tá? Então, vamos primeiro, né, entender um pouquinho de como se deu essa evolução, né, da tecnologia do microscópio óptico para a tecnologia do microscópio eletrônico. Bom, para ambas o princípio é o mesmo, né? O princípio que se baseia a microscopia é um processo de visualizar pequenas estruturas que são impossíveis da gente detectar a olho nu, né? Então a gente usa a microscopia para a gente ampliar essa imagem que a gente não consegue enxergar a olho nu. E aí os microscópios, então, como eu já brevemente comentei, pertencem a duas grandes categorias, tá? Os microscópios chamados microscópios luminosos, que usam luz como fonte de energia, que são os microscópios ópticos, e os microscópios eletrônicos, que utilizam feixe de elétrons altamente acelerados como fonte de energia para a gente conseguir ampliar e aumentar a resolução de estruturas. Aí a gente sai de um universo aqui majoritariamente micro, né, na escala micro, e atinge, quando a gente muda esse tipo de energia, de luz para feixe de elétrons altamente acelerados, a gente sai da escala micro e atinge a escala nanométrica, tá? Então, basicamente, a diferença entre essas duas tecnologias é o tipo de radiação que é utilizada e a maneira como essa radiação interage com a amostra, né? E aí, quais são os efeitos que essa radiação provoca na amostra, e aí, consequentemente, com toda a tecnologia envolvida de detecção e tratamento desses dados que configuram na imagem que a gente observa. Tá? Esses são os princípios básicos que diferenciam a microscopia luminosa da microscopia eletrônica. Bom, como funciona, então, rapidamente, né, para a gente relembrar aqui, um microscópio óptico? No microscópio óptico, a gente tem ali um sistema de lentes que, combinadas entre si, são colocadas de forma para a gente ampliar a imagem daquele objeto. Aí essa luz, né, essa radiação utilizada é uma luz, e aí essa luz vai interagir, então, com a amostra de interesse que a gente está analisando. E aí os efeitos que acontecem da interação da luz com essa matéria é o da absorção, da reflexão e da refração. Esses efeitos físicos criam contrastes entre o objeto e o meio e ampliam essa imagem, tá? E a gente aí, com os efeitos que acontecem na nossa retina, a gente consegue, então, observar essa imagem ampliada.
Então, quais são os principais componentes de um microscópio óptico? É o condensador, as lentes objetivas e as lentes oculares. Então, qual que é a função, a finalidade de um condensador? É projetar, então, um cone de luz sobre o material condensado, ou seja, direcionado no material que está sendo examinado. E aí, após esse cone atingir o material, esse feixe luminoso atinge, então, as lentes objetivas. As lentes objetivas projetam, então, uma imagem aumentada no plano focal das lentes oculares. Então, as objetivas já aumentam essa imagem, tá? Então, ela já chega, né, aumentada nas lentes oculares, que também tem a função de ampliar ainda mais essa imagem. Então, as lentes oculares fornecem uma imagem para a nossa retina já duplamente aumentada. E a gente consegue, então, visualizar um objeto ali que a olho nu a gente não conseguiria. Então, a gente tem aqui uma imagem que mostra os componentes que eu acabei de falar do microscópio óptico, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de lentes, né? E a gente tem aqui o condensador do feixe. A fonte de luz sempre vem de baixo para cima para atingir aqui a nossa amostra. E aqui a gente tem um esqueminha, né? Com um corte onde mostra melhor para a gente esses componentes. Então, a gente tem a fonte de luz, o raio é condensado pela condensadora até a amostra, que atinge daí essa amostra, provoca uns efeitos físicos que eu acabei de mencionar, e aí esses efeitos de absorção, reflexão, refração da luz geram aí feixes que atingem a objetiva, que já ampliam essa imagem, e aí esses feixes atingem a ocular, que também, as lentes oculares, que também aumentam a imagem, e a gente consegue, então, observar, ok? Isso é basicamente o funcionamento do microscópio óptico. Aqui a gente tem algumas aplicações. A microscopia óptica, ela não é somente aplicada para fins de análise de material biológico. Ela também é aplicada para análise de materiais, desde que o que você queira analisar esteja dentro da resolução de um microscópio óptico. Se você tem um material nanométrico, por exemplo, não vai servir, você não vai conseguir observar. Mas se a escala, né, do que você quer observar está dentro do limite de resolução da microscopia óptica, ok. Por exemplo, na metalografia, é muito utilizada, né, a tecnologia da microscopia óptica para você ver, por exemplo, defeitos nos materiais. Você pode ver defeito de trinca, você pode ver defeito os efeitos de corrosão, né, em materiais metálicos. A gente também pode aplicar até para materiais cerâmicos, né, para a gente visualizar tamanho e contorno de grão. Quem já fez lá o também coordenada pelo professor Iê, de Ciência e Engenharia dos Materiais 1, eu dou uma aula lá de materiais cerâmicos, onde a gente precisa, quando a gente quer um material cerâmico aplicado com uma propriedade de alta dureza, avaliar como foi o processo de sinterização desse material. E o processo de sinterização, bem feito, mostra contornos de grãos, assim, bem densos, bem perfeitos, livres de trinca ou de poros, né? Então, a gente consegue ver contorno de grão, a gente consegue também ver, né, daí no caso, o efeito da sinterização para cerâmica. A gente pode aplicar também essa técnica da microscopia óptica para avaliar minerais em rocha, né? Que os minerais aí estão tamanho micro, né? Não nano, os grãos. Aí, com a diferença de contraste, você consegue daí visualizar os diferentes tipos de minerais que você tem aí na sua rocha, tá? Então, a microscopia óptica, ela também é bastante aplicada na área de ciência dos materiais, e não só, né, para a caracterização de material biológico, ok? E aí, como que se deu, então, a evolução da microscopia óptica para a microscopia eletrônica? A partir de qual princípio, né, ali na história da evolução do conhecimento científico, que pensaram, poxa, com esse conhecimento a gente pode projetar um microscópio, né, utilizando um feixe de elétrons e, consequentemente, a gente pode aumentar o limite de resolução e conseguir visualizar estruturas com tamanhos nas escalas nanométricas, por exemplo, nas escalas atômicas. Então, esse conhecimento veio
do princípio da dualidade onda-partícula, né, o princípio da dualidade do elétron, que foi proposto por Broglie, né? Então, a gente já viu isso lá em Fenômenos Químicos 1, quando a gente aprendeu o átomo baseado na mecânica quântica, né? Onde a gente entendeu que o elétron, ele, na verdade, se comporta ora como onda, ora como partícula, né? Mas eu trouxe esse videozinho aqui para a gente lembrar um pouquinho dessa história. Deixa eu ver se eu consigo dar play. Não consegui, eu vou ter que sair do modo visualização aqui em tela cheia para dar play para vocês nesse vídeo, tá? Só um segundinho. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos lá. Play. Olá, meu nome é Diogo. Agora funcionou. Olá, meu nome é Diogo e este aqui é o Portal da Ciência. No vídeo de hoje falarei sobre a dualidade onda-partícula da matéria e o fato de que a energia é quantizada. No advento do século XX, um enigmático fenômeno conhecido hoje como efeito fotoelétrico intrigava o mundo da ciência. Em suma, ao emitir luz sobre a superfície de um metal, podem ser ejetados elétrons dele. Isso ocorre porque a energia da luz é transferida aos elétrons. E se houver energia o suficiente, eles serão acelerados para fora do metal. Contudo, os elétrons somente são ejetados quando incide-se luz de alta frequência. A luz de baixa frequência não era capaz de retirar elétrons do metal, mesmo aumentando muito a intensidade da luz. Em 1905, Einstein propôs uma hipótese para explicar por que isso acontecia. De acordo com Einstein, a energia é transportada em pequenos pacotes. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia desses pacotes. Dessa forma, a luz de alta frequência carrega pacotes com muita energia, o suficiente para retirar elétrons do metal. Já a luz de baixa frequência carrega pacotes com pouca energia, e assim, não é capaz de fazer o mesmo em nenhuma circunstância. Afinal, aumentar a intensidade da luz somente aumenta o número de pacotes, mas não a energia contida em cada um deles. Esses pacotes ficaram conhecidos como quanta, a palavra em latim para pacote, e o quanta da luz é denominado fóton. Einstein comprovou que na natureza a energia é transportada na forma de pequenos pacotes, e por isso se diz que a energia é quantizada. A razão pela qual o efeito fotoelétrico foi tão revolucionário é que os fótons são pura e simplesmente partículas. Pela primeira vez na história, observou-se que a luz, uma onda, também agia como uma partícula. Esse fenômeno ficou conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. 19 anos depois, em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs em sua tese de doutorado uma hipótese brilhante. Se a luz é capaz de agir tanto como partícula quanto como onda, talvez as outras partículas que conhecemos também possam agir como ondas. Assim, a dualidade onda-partícula se aplicaria a toda a matéria, não só à luz. Tudo o que existe à nossa volta seria dotado de frequência, comprimento de onda e amplitude, e seria capaz de agir como uma onda, algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da realidade. 3 anos depois, os físicos americanos Clinton Davidson e Lester Germer realizaram um experimento para testar a hipótese de de Broglie. Eles lançaram elétrons em um cristal de níquel e, surpreendentemente, encontraram evidências de que os elétrons realizaram difração e interferência, fenômenos exclusivos de ondas. A hipótese de de Broglie havia sido confirmada, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Física de 1929. Mas se esse é o caso, por que não agimos como ondas no dia a dia? A resposta só pode ser revelada pela matemática da mecânica quântica. O comprimento de onda de um fóton é dado pela razão
entre uma constante, chamada de constante de Planck, e a sua quantidade de movimento. De Broglie propunha que essa relação também deveria ser válida para a matéria. Desconsiderando a relatividade, a quantidade de movimento de uma partícula é dada pelo produto entre a sua massa e velocidade. Dessa forma, obtemos uma equação capaz de calcular o comprimento de onda de qualquer corpo que existe, a chamada equação de De Broglie. Com ela, podemos determinar o comprimento de onda de um átomo, de uma estrela, de uma galáxia ou de qualquer matéria no universo. Basta que saibamos sua massa e velocidade. Nesse sentido, o comprimento de onda de átomos e moléculas é menor do que a distância entre eles. Por isso, em condições normais, as moléculas não interagem entre si como ondas. Ao invés disso, as moléculas agem como partículas em suas interações. Por essa razão, o mundo macroscópico pode ser descrito classicamente, sem considerar os efeitos da mecânica quântica. Mesmo assim, não podemos contemplar os céus e nos esquecer de que existe todo um universo dentro de nós. A sensação de compreendê-lo e explorá-lo é inigualável. Sentimos cada sinapse em nosso cérebro elucidando nossos pensamentos, e a eletricidade viajando pelos nervos do nosso corpo como uma tempestade de raios, arrepiando-nos e criando uma magnífica sensação de fascínio. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Então, gente, com esse fascinante vídeo, né, terminando ali, como o autor do vídeo colocou, eu sei que a gente aqui, eu no caso sou suspeita, né, para falar, eu fico sempre muito fascinada toda vez que eu vejo esse vídeo, porque vejam só, a gente está aqui nessa aula tratando de uma tecnologia tão avançada, tão moderna e tão poderosa, que é a microscopia eletrônica, e que com a descoberta, né, de como projetar um microscópio que nos permitisse enxergar a matéria em nível microscópico, e o quanto isso revolucionou o desenvolvimento das tecnologias que a gente utiliza hoje em dia, né, e ela partiu de um conhecimento da ciência básica, de fato isso é fascinante. Então, a microscopia eletrônica, ela nasce, né, do conhecimento que foi gerado por De Broglie na sua tese de doutorado. Então, lá atrás, ele propôs, então, que os elétrons tinham um comportamento dual, né, poderiam se comportar como onda e também poderiam se comportar como partícula, assim como a luz, que foi proposto aí por Einstein e o efeito fotoelétrico, tá? E aí nasce, então, a equação de De Broglie, né, onde, passa uma moto aqui, onde a gente acabou de ver aí no vídeo, né, onde a gente tem a relação do comprimento de onda sendo a razão entre a constante de Planck e a quantidade de movimento, ou seja, a massa vezes a velocidade. A gente pode aplicar, né, essa equação de De Broglie para qualquer matéria corpuscular, né? Agora, quando a gente trata do elétron, ou seja, se a gente acelerar, né, aumentar muito a velocidade de um feixe de elétrons, de um elétron, menor será o seu comprimento de onda. E a gente sabe que as radiações mais energéticas que a gente tem no espectro eletromagnético são aquelas que detêm o menor comprimento de onda, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então, quando a gente pega um feixe de elétrons e acelera, que a gente pode conseguir isso por uma diferença de potencial, lembrando que o elétron é negativo, né? E você colocar um ímã, né, ou uma diferença de potencial para você acelerar esse elétron, ou seja, gerando um cátodo e um ânodo, você consegue, consequentemente, diminuir aí o comprimento de onda desse feixe de elétrons. Então, um exemplo aqui, se você acelerar
um feixe de elétrons por um potencial de 50 kV, o comprimento de onda que você vai conseguir atingir é 10.000 vezes menor do que o comprimento de onda da luz verde. Lembrando que o comprimento de onda da luz verde está na ordem aí entre 490 a 570 nanômetros. Ou seja, a gente consegue aí diminuir muito o comprimento de onda, gerando então aí um feixe de energia altamente energético. E a gente viu, por exemplo, fazer uma comparação com a técnica de difração de raio-x, né, a radiação de raio-x, que tem a ordem de comprimento de onda ali das ligações químicas, né, a gente consegue atingir os níveis mais internos do átomo. Aqui também, com esse feixe de elétrons altamente acelerado, a gente consegue, então, atingir níveis mais internos do átomo e, consequentemente, gerar aí uma tecnologia que fosse capaz que a gente passasse a visualizar essa matéria em nível atômico. Então, baseado nessa tecnologia, lá na década de 1930, esses dois cientistas aqui, o Ernst Ruska e o Max Noll, lá na Alemanha, construíram o que foi considerado, que é considerado na história dessa técnica como o primeiro protótipo de um microscópio eletrônico. Quando a gente está falando de 1930, em termos de ciência, é muito recente, né? Veja que a gente sai ali da década de 1800, 1987, quando viveu aí de Broglie, para aplicar, né, essa ciência aqui em 1930 no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o primeiro microscópio eletrônico construído foi baseado, e até hoje, claro, foi baseado nesta teoria, tá? E aqui a gente tem já o primeiro protótipo, e vocês vão ver as imagens, né, dos microscópios que a gente usa hoje em dia, são bem parecidos. Isso aqui é o canhão de elétrons, né, que foi construído para acelerar ali no meio de vácuo, né, elétrons retirados de um metal para atingir um material, e eles conseguiram ali resoluções na ordem de nanômetros, tá? Imagens na ordem de nanômetros. Então, quais são os aspectos fundamentais aqui da microscopia? Vimos aí, né, desde a microscopia óptica, quais foram os princípios que levaram à construção da microscopia eletrônica, né? E aí, quais são os aspectos fundamentais que se relacionam, que a gente tem que estudar aí, né, nesse tipo de tecnologia? É o aumento, a resolução e o contraste. Então, aumenta a capacidade que a gente consegue ampliar essa imagem, mas aí você também não pode aumentar muito, ampliar muito essa imagem de forma que você perca a resolução, então uma coisa está relacionada à outra. Então você tem um limite, que a gente chama de limite de resolução, que é a menor distância entre dois pontos que ainda possam ser distinguidos numa imagem. E aí você também tem que ter um balanço com relação ao contraste, né, dessa imagem, que aí com o contraste a gente consegue distinguir traços característicos de uma estrutura, né, e aí esse contraste, ele surge quando a radiação utilizada na formação da imagem interage com a matéria, no caso que é a nossa amostra, e a gente tem aí imagens que podem ser mais brilhantes e imagens que podem ser menos brilhantes, ou seja, mais escuras. Isso se relaciona diretamente com o peso molecular da amostra, como a gente vai ver, tá? Esses são os aspectos aí fundamentais e todos eles estão relacionados entre si. Então, além de você gerar um feixe de elétrons altamente energético para atingir a imagem, a amostra, e gerar uma imagem de alta resolução, o equipamento tem que ser todo projetado para que a gente tenha aumento, resolução e contraste em balanço, né, em equilíbrio, para que a gente tenha uma boa imagem, uma imagem de boa qualidade, que a gente consiga tirar informações aí a respeito desse material que a gente está analisando. Então, o que seria aí o limite de resolução, tá? Então, eu trouxe aqui essa escala para a gente comparar, né, três coisas: o limite de resolução do nosso olho,
de um microscópio óptico e do microscópio eletrônico, tá? Então, aqui, do nosso olho, a gente chega no máximo aqui a 100 micrômetros, né? 10 a menos 4 metros. Enquanto que o microscópio óptico, né, ele chega, assim, com um bom limite de resolução, tá? Eu falei errado aqui, gente, aqui tá... Ah, não, tá certo. Agora, aqui do microscópio óptico, com um bom microscópio óptico, a gente consegue enxergar aqui até bactéria, né, com resoluções aí de 1 micrômetro. Aqui tá relacionando aqui o que a gente vê, dando exemplo aqui, né, de fio de cabelo, a célula e bactéria, mas vejam, qualquer material, seja ele cerâmico, metálico ou polimérico, que você queira enxergar defeitos, como eu comentei anteriormente, na escala dos micrômetros, ok, ele pode ser utilizado. Agora, quando a gente parte aqui para o microscópio eletrônico, veja, a gente pode chegar, né, ao nível atômico, né, de 10 a menos 10 metros, aqui, um angstrom, né, a gente chega na escala nanométrica, né, e essa escala nanométrica é a escala da ordem de grandeza de ligações interatômicas, né, então, quando a gente parte de um microscópio luminoso para o microscópio eletrônico, a gente aumenta drasticamente o limite de resolução de uma imagem. Então, consequentemente, a gente consegue avaliar materiais, né, estudar aí materiais utilizando a escala nano. Então, aqui tem uma tabela onde a gente compara, né, algumas questões entre os microscópios de luz e os microscópios eletrônicos. Daí eu já introduzo aqui para você que existe mais de um tipo de microscópio eletrônico. Existe o microscópio eletrônico de varredura, chamado MEV, ou SEM, né, Scanning Electron Microscope, em inglês. A gente tem um microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução. Vou gravar um outro videozinho para vocês sobre a técnica de transmissão que vai ficar para a próxima aula, tá? Então, vamos comparar aqui esses tipos aqui de equipamentos. Bom, no microscópio de luz, né, a gente tem uma resolução aproximada máxima de até 100 nanômetros, mas bem difícil da gente atingir uma boa resolução nessa ordem, enquanto quando a gente passa para o microscópio eletrônico de varredura é 10 nanômetros, desculpa, microscópio eletrônico de transmissão 0,5 nanômetros e o de alta resolução aqui do microscópio de transmissão 0,1 nanômetros. Aí, em termos de ampliação, o microscópio de luz a gente parte de 5 até 1.500 vezes, o MEV de 100 a 200 mil vezes, o transmissão a gente sai de 1.000 a 1 milhão de vezes, dependendo da configuração do equipamento. O microscópio de luz, obviamente, usa luz como fonte de energia, enquanto que os outros utilizam feixe eletrônico. Aí, qual que é o requisito da amostra, né? Ou seja, é do preparo da amostra, né? Então, a gente tem que ter aqui, quando a gente usa o microscópio luminoso, uma superfície polida, uma superfície, né, não muito rugosa, principalmente quando a gente vai para material cerâmico, rochas, o preparo da lâmina tem que ser bastante preciso para a gente não ter interferências de refração dessa luz. Aí, aqui no microscópio eletrônico de varredura, a gente fala assim, volume, né, o bulk, ou seja, a gente consegue fazer aí análises de pastilhas, né, ou seja, não precisa de uma camada muito fina, sabe, você pode ter materiais aí com 1 centímetro de espessura, até 2 centímetros de espessura, tá, porque como é uma energia bastante energética, né, muito bom quando fala energia bastante energética, ou seja, ela penetra bem, né, o material. Agora, quando a gente faz a microscopia de transmissão,
A diferença da microscopia eletrônica para a transmissão básica é que o feixe atravessa totalmente a amostra, tá? Ela tem que atravessar a amostra. Diferentemente do MEV, que pode, por exemplo, atingir a superfície ou ir até o meio do corpo, da espessura do material, tá? A transmissão, não, ela tem que passar por todo o material, atravessar. Então, você tem que preparar amostras bastante finas, né, com espessura aí de até 100 nanômetros. O preparo da amostra que também é bastante crucial, tá? E aí, como eu já vou falar um pouquinho nessa aula, microscopia, além da imagem, microscopia eletrônica, né, além da imagem do material, a gente também pode tirar com acessórios no equipamento informações sobre a cristalografia do material. Ou seja, uma técnica que quando tem esse acessório, que aí vale para o MEV, dependendo da configuração do equipamento, ele pode ou não ter esse acessório, enquanto que a transmissão tem. O microscópio de transmissão tem um acessório de cristalografia. Essa é uma técnica que ajuda muito, complementa muito quando a gente faz análise de difração de raio-x. A gente tira uma análise de difração de raio-x e confirma planos cristalográficos, tipos de estrutura, e até composição química, usando aqui o acessório de cristalografia. Essas são, então, as características básicas, né, dos microscópios, comparando aqui com o microscópio de luz. O microscópio eletrônico de varredura, o MEV, tem dentro dessa categoria um outro equipamento que é chamado FEG, que eu vou mostrar para vocês. O princípio é o mesmo, ele muda a fonte de elétrons, tá? Que aí é o Field Emission Gun, é o FEG, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas o princípio aqui é o mesmo, todas as características também valem. Aqui uma imagem comparando, né, o microscópio óptico com o microscópio eletrônico, para a gente ver, né, muito bem essa questão de resolução, né, de um grão de pólen. Se é um grão de pólen visto por um microscópio óptico e aqui um grão de pólen visto por um microscópio eletrônico, utilizando um feixe aí de elétrons de 20 kV, tá? A gente tem aqui uma resolução na ordem de 10 micrômetros. Então, a gente consegue ver, tá vendo, o pólen, mas com quantos detalhes, né, a gente vê no microscópio óptico? Quase nenhum. Enquanto que o microscópio eletrônico, por justamente você conseguir aumentar o poder de resolução, né, de contraste, que de aumento, a gente tem uma imagem bem mais detalhada do mesmo material. Só para vocês, a título de curiosidade aqui, verem a potência, né, de quando a gente sai de um tipo de tecnologia para outra. Bom, em que se baseia, então, a microscopia eletrônica? Tá? Na microscopia eletrônica, já falei, a radiação empregada é um feixe de elétrons, que vai ser retirado de um material, assim como na difração de raio-x a gente viu, que a gente aquece termoionicamente um metal, né, e aí ele ejeta, normalmente é um filamento de tungstênio, que ejeta elétrons, né, e por uma diferença de potencial ele atinge lá o outro metal para gerar raio-x. Aqui é o mesmo princípio, tá? Então, a gente vai utilizar um feixe de elétrons que vão ser retirados de um material, que eu vou mostrar qual, e ele vai ser altamente acelerado por uma grande diferença de potencial. Então, esse feixe de elétrons vai interagir com a amostra, que vão ser gerados alguns sinais, que eu vou mostrar para vocês quais, que são convertidos aí em imagem. Então, o microscópio eletrônico, como a gente viu, ele pode produzir aí aumentos úteis desde 100 a 100 milhões de vezes, né? Sendo aí seu poder de resolução muito superior ao microscópio de luz. Então, isso tudo está relacionado com a lei de De Broglie, né? Pelo curto comprimento de onda que se consegue quando você acelera, né, os elétrons, ok? Esses são os princípios básicos da microscopia eletrônica. Então, em termos do equipamento, né, o que a gente tem aqui no equipamento de microscopia eletrônica de varredura. Essa aqui, ó, é o que a gente chama de coluna do microscópio. Aqui é a câmara, né, do microscópio, onde tem o porta-amostra. E esse aqui é um acessório de difração de raio-x, de EDS, de energia dispersiva de raio-x, tá? Aí a gente tem normalmente 2 monitores e a imagem é gerada in situ, e também quando a gente utiliza o acessório de cristalografia, né, de raio-x, a gente também consegue avaliar
imediatamente a composição da amostra. Então, na coluna do microscópio aqui, a gente tem o canhão eletrônico, as lentes eletromagnéticas que são responsáveis aí para colimar esses feixes, né, aumentar as imagens. A gente tem um ânodo, serve para dar a diferença de potencial, e a bobina de varredura. A gente vou mostrar um videozinho do porquê que é chamada microscopia eletrônica de varredura. É que o feixe fica em movimento, varrendo a amostra, tá? Não é um feixe estático, ele fica em movimento, varrendo a amostra. Então tem uma bobina que aí também consegue fazer com que esse feixe fique em movimento. Aí nós temos aqui dentro o porta-amostra, tem um sistema de alto vácuo para você conseguir uma grande aceleração desse feixe de elétrons. O sistema tem que ter um vácuo bastante potente, então tem uma bomba que é responsável por gerar o vácuo, essa é uma das partes mais caras do equipamento. Aí a gente tem os detectores, são 3 tipos de detectores, tá? O que detecta os elétrons secundários, que são os efeitos que são gerados na interação do feixe de elétron com a amostra. Eu vou explicar mais para frente. E aí é uma fotomultiplicadora que capta esse sinal, converte em imagem. A gente tem os elétrons retroespalhados, e aí a gente tem um detector que é a base de um sólido semicondutor, que também capta esse sinal. E tem aí os detectores de raio-x, que é utilizado aí o metal silício lítio, tá? E aí a gente tem os monitores, são monitores de tubo de raio catódico, computador, e antigamente, os mais antigos, tinha uma impressora acoplada, porque se imprimia as imagens. Hoje a gente já não faz mais isso, né? Já era aí um arquivo, tudo em TIFF ou JPEG, e é tudo eletrônico, a gente não imprime mais. Então a gente vai ver aqui internamente, então um corte aqui do microscópio. Então, a gente tem aqui a fonte de elétrons, que eu vou mostrar quais são os tipos de material que geram esse feixe de elétrons, tá? Tem o ânodo aqui para dar a diferença de potencial e acelerar esse feixe de elétrons. Tem as lentes condensadoras aqui, que também tem a mesma função lá do microscópio óptico, condensar esse feixe. Aí você tem a bobina de varredura, que permite com que o feixe fique varrendo a amostra. Tem aqui uma lente objetiva e a amostra aqui embaixo. Uma diferença, já que a gente pode ver do microscópio óptico para esse, é que a fonte de radiação vem de cima, né? Atinge em cima a amostra. Aí você tem a bomba de vácuo, aqui a coluna de alto vácuo, a coluna do canhão de elétrons. Então, essa é a visão interna aí do microscópio eletrônico de varredura. De novo, eu tenho uma animaçãozinha aqui para vocês, e eu vou tentar dar play daqui, eu não consigo, não sei por que eu tenho que fazer isso. Tenho que dar ESC aqui, play. Esse vídeo não tem som, tá? É uma animação. Vou mostrar o funcionamento aqui do microscópio. Então, vejam, feixe de elétrons é gerado, colimado, né, acelerado, colimado, e atinge a amostra que está lá embaixo, tá? E aí, esse feixe de elétrons interage com a amostra e vão gerar elétrons secundários, elétrons retroespalhados, e raio-x também. Então, você tem esses 3 detectores, e a imagem, então, é gerada de forma imediata. E aí, o operador do equipamento, ele que vai, aí ó, os antigos tinham a impressorinha, que vai operando ali as condições, né, de acordo com o material que você está trabalhando, né, qual que é o aumento, qual que é
a potência, né, assim, ó, você varia aqui entre 0,5 a 30 kV esse feixe de elétrons. Agora, se você pegar um material muito sensível, por exemplo, um material polimérico, né, principalmente, se você usar um feixe muito potente, ele vai queimar a amostra, né? Então, o operador ele vai variando ali essa energia de amostra para amostra, por isso que não é qualquer pessoa que opera esse tipo de equipamento, de curso, né, e tal, não é, apesar de ser bastante simples a configuração, né, não é tão simples operá-lo, tá, e por isso é um equipamento extremamente caro. Olha, o último que a gente cotou, do Field Emission Gun, chega a 1.200.000 euros, para vocês terem uma ideia do quanto é caro um equipamento desse, tá? Bom, aqui uma última imagem, né, para a gente fechar essa questão do funcionamento do equipamento. Então, nós temos aqui a fonte de elétrons, né? Quem que é essa fonte de elétrons? Pode ser tungstênio, pode ser o borato de lantânio, tá? E o mesmo borato de lantânio, mas numa forma, um cristal de forma diferente, que eu vou mostrar para vocês, é o que dá origem ao microscópio eletrônico de varredura do tipo FEG. E a diferença do FEG para o MEV é que aumenta ainda mais a resolução do equipamento. Então, aqui a gente tem a câmara de alto vácuo. Esse filamento, né, essa fonte de elétrons, ela é aquecida termionicamente, aí, consequentemente, esse material emite elétrons, que são acelerados pela diferença de potencial. E aí, esse elétron, então, interage com a amostra. Vão acontecer aí alguns efeitos físicos que eu vou mostrar para vocês, né? E aí, esses sinais são captados ali por detectores que convertem esses sinais em imagem. E tem detectores de raio-x que nos dão informação a respeito da cristalografia e da composição da amostra, tá? Então, basicamente, este é o funcionamento de um microscópio eletrônico. Então, vamos ver aqui os tipos de filamentos que emitem elétrons, tá? Quando aquecidos termodinamicamente. Eu falei aqui de tungstênio, que aí é um fiozinho aqui de tungstênio. Aí a gente tem aqui um cristal de borato de lantânio no MEV, veja que é um cristal bem, ele é grande, né, grosso, né, robusto, e aqui o C, a imagem C é do FEG, é o mesmo material, tá, é o mesmo borato de lantânio, mas veja como ele é preparado bem fininho, que aí, consequentemente, você já tira daqui um feixe de elétrons já colimado, né, diferente daqui, tá emitindo para tudo que é lado aqui, né, você já tem um feixe de elétrons mais colimado, né, então, consequentemente, a gente vê aqui, ó, que a gente aumenta a potencial, né, de resolução. Desculpa, gente, deu uma viajada aqui, tá? Então, a gente está comparando essas fontes aqui, né, essas características a 20 kV. Então, de tungstênio, você tem aí um brilho em até 10 a terceira angstroms por centímetro quadrado, enquanto a gente parte aqui, ó, para 10 a sexta no MEV de borato de lantânio e 10 a oitava no FEG. Agora, o tempo de vida, veja, a gente sai de 40 a 100 horas do filamento de tungstênio para mais de 10.000 horas no FEG, que aqui é muito fácil de quebrar. Então, o tempo de vida é um equipamento mais caro, mas com uma vida útil muito maior, né? E aí você tem aí de 30 a 100 nanômetros, né, o tamanho da fonte, e chegando aí a menor do que 5 nanômetros. E aí a estabilidade da corrente do feixe também é muito melhorada quando você sai do filamento de tungstênio para o FEG, você sai de 1% para 5%. Então, isso tudo foi como a evolução, né, da fabricação desse tipo de equipamento. E hoje, dentro da microscopia eletrônica de varredura, o FEG é o que é o melhor, tá? É o mais caro, mas porém é o melhor. Então, vamos lá. Quais são as vantagens de utilizar, né, esse tipo de tecnologia? Você pode obter imagens de superfície, seja polida ou rugosa, tá? Com alta resolução e aumento, diferente da microscopia óptica. A interpretação das imagens é fácil, a gente vai ver que o tratamento de dados é muito simples. A gente tem imagens aí com aparência tridimensional e pode ser aplicado
a todos os materiais, inorgânicos, metálicos, orgânicos ou biológicos. Existem equipamentos de microscopia eletrônica preparados exclusivamente para se analisar material biológico. Aí você tem a aquisição do sinal digital, né, possibilitando aí processar esses sinais na hora ali, em tempo real, isso é o técnico do equipamento que faz. E se você tem um acessório, no caso do MEV, diferente do transmissão, você consegue fazer uma análise ainda de cristalografia e composição dos elementos constituintes do material que você está analisando. Então, como que a gente prepara a amostra para microscopia eletrônica de varredura? Tá? Para material biológico, existe um processo mais complexo, tá? Mas para os outros materiais, seja metal, cerâmico ou polimérico, é muito mais simples. Todos eles usam basicamente esses tipos de instrumento. A gente tem o porta-amostra, que é de metal, onde a gente chama de stub, tá? Tá aqui a fotinho dele. Aí a gente tem que colar em cima dessa amostra uma fita de carbono adesiva. E aí, normalmente, a gente coloca um pedacinho de uma plaquinha de silício colada em cima dessa fitinha aqui de carbono. E aí, se o seu material é na forma de um pozinho, você faz uma solução, uma suspensão desse pozinho em álcool ou acetona, e com a ajuda de uma micropipeta, você coloca uma gotinha do seu material aqui em cima do substrato, né, da plaquinha de silício que está colada aqui na sua fitinha de carbono. Aí a gente passa uma tinta de prata ou tinta de carbono entre a tua plaquinha de silício e o stub para promover o contato elétrico, tá? E aí aqui a gente tem os porta-amostras, nesse caso aqui cabe até 4 amostras, mas a gente tem equipamentos hoje que cabe até 12, né, amostras aqui. Para o material biológico, você precisa limpar, fazer uma fixação com agentes químicos, desidratar essa amostra, porque você não pode ter água, né, líquido, vapor de líquido dentro da câmara de vácuo, senão estraga esse equipamento, secar. E aí, como o material biológico não é um material semicondutor, não é um material isolante, a gente faz o que a gente chama de metalização, ou seja, recobre o material biológico com um feixe de ouro real ou de carbono, mas normalmente é pulverizado o ouro em cima do material biológico para dar um contato elétrico e, consequentemente, você ter uma resolução melhor. E aí o material biológico é colado aqui em cima do stub e da fitinha de carbono. Basicamente é assim que a gente prepara a amostra para o MEV, tá? Se você tem um material que já é um filme, né, uma plaquinha, uma pastilha e tal, você elimina a parte da plaquinha de silício, né? Você cola direto na fitinha de carbono, tá? Então aqui a gente tem a câmara da amostra, ó, que a gente abre, e aí coloca aqui, prende aqui, a rodaninha que cabe aqui, nesse caso, nessa configuração 4 amostras, e isso rotaciona, tá? Ele tem tipo um joystick ali que rotaciona essa amostra, ele tem uma câmera que ele consegue enxergar lá dentro, e vai mudando a amostra conforme você vai procedendo as análises, ok? Então, essa é a configuração do equipamento aqui, no caso mais específico do porta-amostra, tá? Da câmera de amostra. Bom, então a gente viu que no microscópio eletrônico você tem um feixe de elétrons altamente acelerados que atinge a sua amostra, alguns sinais acontecem que vai me permitir ver imagens na ordem ali de nanômetros. Mas quais são esses sinais? O que de fato acontece, né? Então vamos lá. Quando você incide uma amostra com um feixe eletrônico altamente acelerado, vários são os fenômenos que podem acontecer. Pode acontecer emissão de fóton, de calor, aquecer a amostra e perder calor. Aí você tem também raio-x, elétrons ou G são elétrons do tipo G, né? Já bem específico. São elétrons que estão ali em níveis mais internos dentro do átomo, mas não têm a mesma energia dos raios-x. Esses elétrons nos permitem analisar, por exemplo, qual que é o estado de oxidação de um material, tá? De um átomo, na verdade.
mas não é o caso, existe uma técnica específica chamada de XPS, que utiliza aí detectores de elétron OG para a gente ver estado de oxidação de um átomo dentro da sua amostra, tá? Aqui você também pode gerar, mas a gente não tem detector aqui no microscópio para a gente detectar esse tipo de elétron. Aí você tem elétrons retroespalhados, elétrons secundários, pode ter elétrons difratados e elétrons transmitidos. Para a técnica de MEV e transmissão, tá? A gente tem detectores de raio-x, de elétrons retroespalhados e de elétrons secundários. Então, filtrando essa amostra, tá aqui o que interessa para a gente. Feixe de elétrons em si de amostra, e a gente busca detectar elétrons retroespalhados, elétrons secundários e raio-x. Mas que raio é isso? A gente vai entender, tá? Então, vejam só, como que acontece a interação do elétron com a amostra, tá? Então, o volume e a forma de interação desse elétron com a amostra depende principalmente da tensão de aceleração, ou seja, quantos kilovolts você coloca ali no seu feixe de elétrons, e do número atômico da amostra, tá? Então, os sinais que são utilizados para a gente obter uma imagem dessa amostra que a gente está analisando, ou seja, o que eu vou enxergar em termos de imagem, são frutos do efeito dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso melhor. E os sinais que nos dão informação sobre a composição e a cristalografia da amostra são originados dos raios-x, tá? E aí vocês já viram lá na aula de diffração de raio-x o porquê que isso acontece, vou dar uma relembradinha aqui rapidinho. Então, basicamente, a gente vê a topografia, ou seja, a imagem do material e a composição, caso, no caso do MEV, você tenha um acessório de raio-x no seu equipamento. Então, qual que é a profundidade, né, desses, que o feixe de elétrons tem que atingir na amostra para a gente conseguir esses tipos de efeitos? Então, vejam, quando eu quero uma imagem da topografia, ou seja, mais da superfície da amostra, ela é fruto dos elétrons secundários. Então, a energia do feixe incidente vai ser calibrado, né, com uma energia ali em termos de kilovolts que atinge até a superfície da amostra. Agora, se eu quero uma resolução maior em termos de contraste, para eu ver se eu tenho mais de um elemento aqui na minha amostra, eu preciso atingir essa amostra mais profundamente. Então, para isso, eu preciso calibrar o feixe de elétrons de uma forma mais energética, para eu atingir a minha amostra de forma mais profunda e aí gerar elétrons retroespalhados. Então, a energia do feixe tem que ser maior. E aí, por último, se eu quero ter informações sobre a composição e a cristalografia, eu preciso atingir níveis mais internos ali do meu átomo. Então, eu preciso de um feixe de elétrons ainda mais energético para eu atingir mais profundamente a minha amostra e conseguir a geração de raio-x característico, que a gente sabe que é uma impressão digital do átomo e eu consigo aí detectar a impressão digital, eu consigo detectar aí a composição da amostra. Então, aqui mais uma imagem, né, que mostra qual que é a diferença entre os tipos de efeitos físicos da interação do feixe de elétron com a amostra e o tipo de informação que eu tiro, e, consequentemente, o tipo de informação que eu tiro dessa análise. Quando eu uso o detector de elétrons secundários, eu vou ter uma resolução espacial da minha amostra. Quero ver superfície, tá? E aí eu uso um feixe de elétrons não tão intenso. Não vai penetrar tanto a minha amostra. Se eu quero contraste em termos de número atômico, que eu vou mostrar aqui para vocês o que é, contraste em termos de número atômico, eu consigo ver se eu tenho mais de uma composição na minha amostra, eu preciso que esse feixe chegue mais profundamente, um feixe mais energético. E por último, o raio-x, que aí a gente consegue penetrar mais profundamente o material e ter informações aí da composição química e da cristalografia. Bom, o que são os elétrons secundários, tá? Os elétrons secundários são fruto de um espalhamento inelástico, ou seja, o feixe de elétrons incidentes na amostra transfere essa energia para os elétrons da amostra. Então, o feixe de elétrons, né, o feixe que vem, perde energia para os elétrons da amostra, transfere, né, essa energia para eles. Então, são elétrons que saem da amostra, né, eles são ejetados a partir
da interação do feixe de elétrons que perde energia para esse elétron da amostra, ou seja, ele bate, perde energia e ejeta esse elétron do nosso material. São elétrons de mais baixa energia, e aí, em função dessa baixa energia, eles são capazes de escapar somente da superfície da amostra. E é por isso que a gente consegue, quando a gente utiliza o detector de elétrons secundários, visualizar somente a topografia da amostra. Gente, vou pôr meu carregador aqui, que está acabando a bateria, só um minutinho. Aguenta aí, quer pegar uma água, vai, dá um pause, tá? E a gente já volta. Vamos lá. Prontinho. Então, vamos lá. Resumindo, o feixe de elétrons, né, incide na amostra, transfere energia para os elétrons do átomo que são ejetados, e são elétrons mais externos, tá? Em comparação ao núcleo, dos níveis mais externos. Então, é por isso que a gente consegue uma resolução da topografia aqui da nossa amostra, tá? Então, vejam, o feixe de elétrons incidindo na amostra, varrendo, lembra que ele está varrendo a amostra, transferindo energia e ejetando elétrons dessa amostra. E aí a gente tem um detector com uma diferença de potencial, claro, elétron negativo, lembra? Então esse detector é atraído, esse elétron é atraído pelo detector, né, de elétrons secundários. Então, quando a gente vai fazer uma análise de microscopia, eu falo para o operador, eu quero uma análise da topografia. Ele vai calibrar o feixe para emitir elétrons secundários e ligar somente o detector de elétrons secundários. Você não liga os 3 detectores ao mesmo tempo, tá? E o que seriam, então, olha, uma imagem gerada por elétrons secundários? Eu tenho uma resolução espacial bastante grande, né? Então, vejam, eu consigo ver quase uma imagem em três dimensões aqui, né, que eu tenho. Essa é uma imagem tirada de cristais de carbonato de ferro que foram precipitados aqui no aço. Então, é quando a gente quer ver efeitos de corrosão, né. Então, perdeu-se material aqui, no caso, o ferro dessa liga, que formou carbonato de ferro com CO2 do ambiente, e se formou-se esses cristais aqui, em cima aqui do aço, precipitado em cima do aço. Então, essa é uma imagem retirada de elétrons secundários, usando o detector de elétrons secundários. Você tem uma resolução topográfica bastante boa, né? Agora, o que seria o elétron retroespalhado? Diferentemente do elétron secundário, ele é fruto de um espalhamento elástico, ou seja, o feixe de elétrons, ele atinge a amostra e desvia a sua rota, ele não transfere energia para os elétrons do material, ele sofre uma colisão, né, ali com os núcleos dos átomos e muda a sua rota. Então, os feixes de elétrons sofrem uma simples colisão elástica com o núcleo dos átomos, né, que compõe o material, e muda a sua rota. Então, ele apresenta elevada energia, né, que é resultante aí de uma maior interação com a amostra, porque ele atinge lá o núcleo, ele chega lá no nível interno do átomo, e aí você tira uma informação qualitativa, né, da composição química que é resultante do contraste que você vê nos grãos que estão presentes na sua amostra, tá? Ou seja, como é fruto de uma interação elástica, ou seja, ele bate ali e muda a sua rota, quando você tem um material com uma composição química que apresenta um número grande de átomos com elevados números atômicos, ou um único átomo, né, você está pegando um metal aí, se você tem mais elétrons, ou seja, maior número atômico, mais elétrons você tem aqui, certo? Então, mais colisões elásticas vão acontecer. O número de colisões elásticas que vão acontecer. Quando um feixe de elétrons atinge um átomo com alto número atômico, é bem maior do que quando atinge um átomo com baixo número atômico, né? Então, quando você tem maiores números atômicos, mais elétrons retroespalhados são gerados. Então, consequentemente, o contraste gera uma imagem mais brilhante, porque teve mais elétrons sendo retroespalhados. Enquanto,
quando você tem um material com menor número atômico, menos elétrons retroespalhados vão ser gerados, né? Então, consequentemente, você tem um contraste aí, gerando imagens mais para o escuro, tá? Então, quando a gente sai aqui de um contraste bastante brilhante para o mais escuro, quer dizer, esse grão apresenta uma composição com átomos com um número atômico elevado, diferentemente deste. Então, aqui mais elétrons foram retroespalhados do que neste grão, tá? Então, quando a gente liga o detector de elétrons retroespalhado, eu quero analisar se na minha amostra eu tenho mais de uma composição, tá? Se eu fiz uma liga, se eu fiz um compósito, eu quero ver se eu consegui, de fato, que as duas composições fossem formadas. Então, quando a gente olha aqui, nossa, essa imagem ficou ruim aqui na apresentação, tá? Um exemplo seria uma imagem de uma rocha, né, onde você tem diferentes tipos de minerais, que tem diferentes tipos de composições químicas, variando seus átomos em termos de número atômico, uns com maior número atômico, outros com menor número atômico. Então, quando você liga o feixe de elétrons retroespalhado, calibra o equipamento para que o feixe de elétrons seja mais energético e liga o detector de elétrons retroespalhados, a gente vê diferença de contraste, né, entre os grãos aqui, ou seja, entre os minerais. Aí você consegue detectar ali, ó, quais são os minerais que estão presentes na sua amostra de rocha. Aqui a gente tem uma liga metálica formada por estanho e chumbo, tá? Uma imagem tirada aqui usando o detector de elétrons retroespalhados, então a gente vê partes que são mais brilhantes e partes que são mais escuras dessa imagem, né? E veja que eu não tenho uma resolução topográfica muito boa em comparação quando você liga o detector de elétrons secundários, né? Então, a gente quer ver aqui contraste, a gente quer ver diferença de composição química. Então, veja, o estanho tem número atômico menor que o chumbo. Então, a gente pode dizer que a parte que é mais brilhante é do chumbo, maior número atômico, mais elétrons que são retroespalhados pelo espalhamento aí da interação do feixe de elétrons com os elétrons do chumbo. Enquanto que o estanho, por ter menor número atômico, a gente diz que é a parte mais escura da amostra, tá? Aqui a gente tem uma imagem que compara do mesmo material, uma imagem que foi tirada utilizando o detector de elétrons secundários, que vê topografia, né, uma análise superficial, e dos elétrons retroespalhados, que dão aí uma análise qualitativa de composição. Então, vejam, essas são micrografias de ouro em carbono, que foram observados utilizando elétrons secundários e elétrons retroespalhados. Aqui dos elétrons secundários, a gente vê uma melhor resolução dos grãos, né? Topografia, o formato. Então, quando eu quero ver o tipo de formato da minha partícula, dos grãos, né, da forma aí, das superfícies e tal, eu uso elétrons secundários. Agora, vejam, quando eu uso aqui os elétrons secundários, a gente começa a ver, então, diferença de contraste e perde diferença aqui, perde em termos de resolução topográfica. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de um compósito cerâmico alumina e zircônia, um material bastante utilizado para a parte de refino de petróleo, também produção de gasolina. Então, a gente tem aqui a imagem A, onde foi utilizado o detector de elétrons secundários, um feixe também calibrado para gerar elétrons secundários, e aqui elétron retroespalhado. Então, aqui a gente tem uma resolução espacial, a gente vê melhor o contorno dos grãos, né, a forma dos grãos. Agora, se você olhasse somente essa imagem A, e eu perguntasse, existe dois materiais aqui, existe alumina e zircônia, a gente não consegue ver. Agora, se você liga o detector de elétrons secundários, você consegue detectar aqui os grãos de zircônia, né, presentes nessa amostra aqui de alumina e zircônia. Então, um me dá análise topográfica e o outro me dá análise em termos de contraste, que eu consigo
visualizar diferentes componentes por conta dos diferentes números atômicos dos átomos que estão envolvidos na composição dessas amostras, ok? Essa é o princípio aí de funcionamento desses dois detectores e aplicação desta técnica. Então, veja agora aqui, resumindo, como que a gente coleta esses dados lá dentro do equipamento. Então, você tem aqui o feixe incidindo a sua amostra, os detectores de elétrons retroespalhados ficam presos aqui, mas na superfície, lembrando que os elétrons retroespalhados têm uma velocidade bastante alta, então é normal que eles vão sair pipocando para cima, né, numa velocidade bastante alta, então os detectores que são à base de silício já estão aqui projetados bem em cima da amostra, tá? Então aqui o coletor de elétrons retroespalhados. Aqui na lateral você tem o coletor de elétrons secundários, lembrando que o elétron secundário, ele tem uma velocidade menor, então você consegue, por uma diferença de potencial aqui, desviar sua rota, não, na verdade, puxar, né, atrair esses elétrons para cá. E aí, normalmente, esses detectores são à base de um semicondutor, que é o chamado YAG, tá, que é um aluminato de ítrio, que tem essa função de coletar esses elétrons secundários. E aí a gente tem o detector de raio-x, que fica aqui, aqui nessa imagem não tinha, né, mas ele fica aqui na lateral, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora do último detector, que é o detector de raio-x, tá? A gente viu, então, em termos de topografia, composição, em termos de contraste, né, mais qualitativa. Agora a gente vai aqui para uma análise mais precisa em termos de composição. Então, um acessório que tem ali no microscópio eletrônico de varredura, que permite a gente detectar raio-x, é chamado de EDS, que é a espectroscopia de energia dispersiva. Então, ela dá informações qualitativas e semi-quantitativas sobre os elementos que estão ali presentes nessa amostra, captando raio-x que são gerados dessa amostra resultante da interação do feixe de elétrons com ela, tá? Então, se usa ali um material semicondutor para detectar esse raio-x e se cria aí um espectro onde a gente consegue analisar quimicamente essa amostra. Relembrando, a gente viu lá na aula de difração de raio-x, né? A gente tem, então, o feixe de elétrons atingindo os níveis mais internos do nosso átomo, certo? E aí fazendo com que esses elétrons saltem, né, desses níveis, né, mais internos para outros níveis, né, ou sejam ejetados dali, e aí um elétron que está na camada superior, no nível superior, vem ocupar essa lacuna que ficou, e aí sempre que você tem um elétron saltando de um nível para outro nível de energia, você também tem a compensação dessa energia. Então, nesse caso, é liberado aí, emitido, na verdade, raio-x característicos, né? Aí a gente sabe que essa diferença de energia é a impressão digital de cada átomo. Então, a gente consegue, por raio-x característico, analisar a composição química de um elétron. Então, feixe de elétrons altamente acelerados ejeta elétrons dos níveis mais internos do átomo, os elétrons que estão nos níveis acima ocupam esse buraco, e aí raio-x é emitido, ok? Então, aqui a gente tem outra foto aqui que mostra o microscópio com um acessório aqui de EDS, e aqui nos dois monitores a gente pode ver um onde a gente enxerga a imagem e o outro onde a gente enxerga aqui a composição química. Então, veja, nesse monitor aqui, na criação, o que a gente tem? Vai se abrir essa tela com a tabela periódica aqui. Normalmente, você já sabe, você tem ideia, né? Você principalmente fabricou aquele material, sintetizou aquele material, de qual é a composição química, né? Ou se você está analisando uma rocha, você sabe de onde ela veio, você tem mais ou menos a ideia, né? Se você tem a ideia de quais são os átomos que estão presentes ali, você já marca esses átomos, você já seleciona. E aí você diz, eu só quero analisar esses átomos. Se você não faz ideia de quais são, você não marca nenhum. Você deixa o equipamento analisar sozinho. Então, você seleciona uma área da sua amostra, calibra o feixe para atingir energia, né?
para gerar raio-x característico, e aí ligo o detector de difração de raio-x, que é o chamado de energia dispersiva, tá? Então, aí vai aparecer aqui embaixo já um gráfico que vai dando os elementos para você que estão presentes nessa amostra, e até semi-quantitativo, tá? A quantidade também você consegue visualizar. Depois gera um gráfico pizza ali com a quantidade que você tem daqueles elementos. E é muito rápido, é na hora, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um trabalho que a gente fez para fabricar um material que era o titanato de cálcio com 2% de Europa, a gente queria fazer um LED vermelho, e aí eu fiz a imagem de microscopia, tá? Vi que eles têm essa forminha bonitinha aqui de um cubo, mas eu queria saber se o Europa de fato tinha entrado na minha matriz de titanato de cálcio. E aí eu fiz um EDS, né? Então tem a imagem de retroespalhado e aqui o gráfico de EDS. Então a gente vê aqui, olha, que 1,8%, né, de Europa sim entrou na minha composição de titanato de cálcio. Aí você pode, por exemplo, analisar ligas metálicas, né? Então você tem aqui uma imagem da superfície, né, gerada por elétrons retroespalhados, e aí você liga o EDS, você vê que nessa superfície metálica só tem presente cobre. E aí você pega essa superfície e faz uma outra camada, mas aí uma camada de níquel. Daí você quer saber, né, se entrou níquel ali. Então você tem cobre e níquel. Usa aí o EDS, você consegue detectar. Então aqui, finalizando, né, essa parte, e resumindo o que a gente viu, é que a gente usa essa técnica para a gente avaliar a superfície da amostra, para avaliar, por diferença de contraste, também composição química, e com o acessório de raio-x, você de fato consegue detectar todos os elementos químicos que estão presentes ali na amostra de forma qualitativa e semi-quantitativa, ok? E aí, por fim, para finalizar, que essa aula já ficou muito longa, umas curiosidades aqui, né, de utilização dessa técnica em material biológico. Então, aqui a gente tem aplicação em taxonomia de invertebrados, tá? São bastante utilizados aí, tem muitos trabalhos de taxonomia que utilizam essa técnica para identificar a estrutura de microcrustáceos que a gente não consegue enxergar em olho nu ou mesmo em microscópio óptico, né? Então, tem detalhes das lamelas brânquias de uma lagosta, tá? Aqui, do camarão Saromarmoratus, né, um organismo que habita em mares do Caribe, mostrando, então, a forma dos quelípodos desse camarão. E aqui uma curiosidade, tá? A gente tem aqui um inseto, no caso, uma formiga, e aí você vai dando zoom e chega no olho dela, né? E a gente vê como que é o formato, né? Em alta resolução. Olha, que tá numa escala de 200 micron. Aqui não saiu a escala. Né? Tá aqui em branquinho que a gente não consegue ver. Enfim, só por curiosidade, tá? Tem esses links aí que eu deixei nessas 3 imagens, se vocês quiserem saber mais. Tem outras curiosidades também nesse blog que é bastante interessante. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do conteúdo. Fico à disposição e deixo aqui o meu e-mail. Podem entrar em contato a qualquer tempo para solucionar dúvidas. Um abraço a todas e todos.